Atentados de 11 de setembro. Os 149 minutos de caos e terror que mudaram o mundo naquela manhã de fim de verão, o mundo mudou. Era 11 de setembro de 2001, dia em que 4 aviões foram sequestrados para atacar edifícios emblemáticos do poder econômico, político, militar e cultural dos Estados Unidos. Com um total de 2.996 mortes, o 11 de setembro foi e é o maior atentado em solo americano da história, e suas consequências estão sendo sentidas até hoje. O maior exemplo são as críticas à recente saída do ZEUA do Afeganistão após 20 anos de guerra e ocupação. Mas os efeitos também podem ser sentidos em um nível mais pessoal, em gerações inteiras que lembram exatamente onde estavam nesse dia em que sua trajetória se fundiu com a história. 7h59 da manhã 11 de setembro de 2001 a seguir, o que aconteceu naqueles 149 minutos de perplexidade, caos e terror. 7h59 da manhã 11 de setembro de 2001 o voo 11 da American Airlines, A11, decola do Aeroporto Internacional de Logan em Boston para Los Angeles com a capacidade máxima da tripulação, ou seja, o piloto e o copiloto mais 9 comissários de bordo. Entre os 81 passageiros, estão 5 sequestradores, um dos quais é o líder tático dos atentados, o egípcio Mohamed Atta. O plano está em andamento, mas a ideia havia nascido 5 anos antes, quando a Al-Qaeda, de sua sede no Afeganistão, buscava novas formas de atacar o ZEUA. O paquistanês Khalid Sheikh Mohammed levantou a possibilidade de treinar pilotos para sequestrar aviões e usá-los como armas, jogando-os contra edifícios de importância real e simbólica. Khalid Sheikh Mohammed, ESQ, deu a Osama Bin Laden, a ideia de jogar aviões contra edifícios. A aprovação do plano partiu do próprio líder da Al-Qaeda, um multimilionário saudita que começava a aparecer no radar das agências de inteligência americanas, mas que mais tarde se tornaria o homem mais procurado do mundo. Osama Bin Laden, 8h14 da manhã em outro terminal no mesmo aeroporto de Boston, o voo 175 da United Airlines, o A175, também decola com destino a Los Angeles, com 9 tripulantes e 56 passageiros a bordo. 5 deles são sequestradores. Enquanto isso, no voo A11, os sequestradores conseguem entrar na cabine de comando e assumir o controle da aeronave. O ataque começa com 2 comissários de bordo esfaqueados provavelmente pelos sequestradores que viajavam na primeira classe. Em seguida, Atta, o único dos 5 que havia sido treinado para pilotar o avião, sai da classe executiva escoltado por outro sequestrador, enquanto o 5º esfaqueia um passageiro. A vítima é Daniel Lewin, que havia servido 4 anos no exército israelense e estava sentado bem atrás de Atta. Acredita-se que ele morreu enquanto tentava impedir o sequestro, sem saber que havia outro sequestrador atrás dele. Assim como acontecerá nos demais voos, o restante da tripulação e dos passageiros são obrigados a se deslocar para a parte traseira da aeronave. Neste caso, eles usam um gás lacrimogênio e ameaçam com uma bomba que, acredita-se, nunca existiu. De lá, a comissária de bordo Beth Ong faz uma ligação para a central de reservas da American Airlines alertando sobre o possível sequestro do A11. É a vez do voo 77 da American Airlines, A77, que decola do Aeroporto Internacional de Washington Dulles, em Washington DC, com 6 tripulantes e 58 passageiros a bordo, incluindo 5 sequestradores. O destino também é Los Angeles. Não é por acaso. Todos os aviões sequestrados estavam previstos para viajar de costa a costa e, portanto, decolam com os tanques cheios, com até 43 mil litros de combustível. Nas mãos dos sequestradores, os aviões vão se tornar mísseis pilotados. 8h24 da manhã Atta tenta se comunicar com os passageiros, mas por engano dá a notícia do sequestro ao Centro de Controle Aéreo de Boston, revelando ainda que eles não sequestraram apenas mas vários aviões. O controlador de tráfego aéreo não entende bem e, ao tentar descobrir o que está acontecendo, chega uma segunda mensagem de Atta que não deixa dúvidas. O A11 acaba de ser sequestrado.
A esta altura, os sequestradores já desligaram o transponder do avião, dispositivo que ajuda o controle de tráfego aéreo a identificar cada aeronave e saber sua direção, velocidade e altitude. Localizá-lo, então, passa a ser um problema. A notícia do sequestro do voo começa a subir na hierarquia de comando da Administração Federal de Aviação, FAA, na sigla em inglês, a agência governamental responsável por regular a aviação civil nos Estados Unidos. No entanto, leva mais de meia hora até que a FAA e as companhias aéreas entendam o verdadeiro significado do "temos alguns aviões", enunciado por ATA. Por isso, os voos em todo o país continuam cumprindo sua programação normal, sem receber nenhum aviso. Entre eles, está o quarto e último avião sequestrado naquele dia. 8h42 da manhã o voo 93 da United Airlines, o A93, decola do Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, com destino a São Francisco. A aeronave estava prevista para sair às 8 horas, mas se atrasa devido ao volume de tráfego que costuma haver no período da manhã. Essa alteração aparentemente trivial acaba sendo decisiva para o fracasso dos sequestradores. Mas outro detalhe também pode ter sido fundamental. O voo decola com 7 tripulantes e 37 passageiros a bordo, incluindo 4 sequestradores, e não 5 como nas outras 3 aeronaves. Enquanto o UA-93 levanta voo, o segundo avião é tomado pelos sequestradores, o UA-175. 8h44 da manhã, meia hora após ser sequestrado, o A-11 cruza o céu claro de Nova York. Não apenas está sem nuvens, como também não há aviões. Os controladores de tráfego aéreo acreditam que a aeronave se dirige ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy e pedem aos demais pilotos que saiam do caminho. Apesar dos riscos, a comissária de bordo Madeleine Sweeney passa cerca de 15 minutos relatando cada evento à American Airlines por meio de um telefone na parte de trás do avião. Até que o A-11 começa a descer, mas não onde se espera. Tem algo errado. Estamos em descida acelerada. Estamos indo de maneira errática, diz ela. Em seguida, o interlocutor pergunta se ela pode olhar pela janela e descobrir onde estão. Sweeney faz isso e descreve o que serão seus momentos finais. A ligação é cortada. 8h46 da manhã o A-11 se choca contra a Torre Norte, uma das torres gêmeas do World Trade Center, WTC, os arranha-céus de 110 andares que há 3 décadas estampavam os cartões postais de Nova York. Atentados de 11 de setembro. Os 149 minutos de caos e terror que mudaram o mundo. Ana Paz e Cecília Tombesi, BBC News Mundo, 10 de setembro de 2021. Internacional movimento ativado naquela manhã de fim de verão. O mundo mudou. Era 11 de setembro de 2001, dia em que 4 aviões foram sequestrados para atacar edifícios emblemáticos do poder econômico, político, militar e cultural dos Estados Unidos. Com um total de 2.996 mortes, o 11 de setembro foi e é o maior atentado em solo americano da história, e suas consequências estão sendo sentidas até hoje. O maior exemplo são as críticas à recente saída dos EUA do Afeganistão após 20 anos de guerra e ocupação. Mas os efeitos também podem ser sentidos em um nível mais pessoal, em gerações inteiras que lembram exatamente onde estavam nesse dia em que sua trajetória se fundiu com a história. 11 de setembro de 2001 o voo 11 da American Airlines, A-11, decola do Aeroporto Internacional de Logan em Boston para Los Angeles com a capacidade máxima da tripulação, ou seja, o piloto e o copiloto mais 9 comissários de bordo. Entre os 81 passageiros, estão 5 sequestradores, um dos quais é o líder tático dos atentados, o egípcio Mohamed Atta. O plano está em andamento. Mas a ideia havia nascido 5 anos antes, quando a Al-Qaeda, de sua sede no Afeganistão, buscava novas formas de atacar os EUA. O paquistanês Khalid Sheikh Mohammed levantou a possibilidade de treinar pilotos para sequestrar aviões e usá-los como armas, jogando-os contra edifícios de importância real e simbólica. Khalid Sheikh Mohammed, ESQ, deu a Osama Bin Laden, DIR,
A ideia de jogar aviões contra edifícios. A aprovação do plano partiu do próprio líder da Al-Qaeda, um multimilionário saudita que começava a aparecer no radar das agências de inteligência americanas, mas que mais tarde se tornaria o homem mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. 8h14 da manhã em outro terminal no mesmo aeroporto de Boston, o voo 175 da United Airlines, o A175, também decola com destino a Los Angeles, com 9 tripulantes e 56 passageiros a bordo. 5 deles são sequestradores. Enquanto isso, no voo A11, os sequestradores conseguem entrar na cabine de comando e assumir o controle da aeronave. O ataque começa com 2 comissários de bordo esfaqueados provavelmente pelos sequestradores que viajavam na primeira classe. Em seguida, Atta, o único dos 5 que havia sido treinado para pilotar o avião, sai da classe executiva escoltado por outro sequestrador, enquanto o 5º esfaqueia um passageiro. A vítima é Daniel Lewin, que havia servido 4 anos no exército israelense e estava sentado bem atrás de Atta. Acredita-se que ele morreu enquanto tentava impedir o sequestro, sem saber que havia outro sequestrador atrás dele. Assim como acontecerá nos demais voos, o restante da tripulação e dos passageiros são obrigados a se deslocar para a parte traseira da aeronave. Neste caso, eles usam um gás lacrimogênio e ameaçam com uma bomba que, acredita-se, nunca existiu. De lá, a comissária de bordo Beth Ong faz uma ligação para a central de reservas da American Airlines alertando sobre o possível sequestro do A11. É a vez do voo 77 da American Airlines, A77, que decola do Aeroporto Internacional de Washington Dulles, em Washington DC, com 6 tripulantes e 58 passageiros a bordo, incluindo 5 sequestradores. O destino também é Los Angeles. Não é por acaso, todos os aviões sequestrados estavam previstos para viajar de costa a costa e, portanto, decolam com os tanques cheios, com até 43 mil litros de combustível. Nas mãos dos sequestradores, os aviões vão se tornar mísseis pilotados. 8h24 da manhã Atta tenta se comunicar com os passageiros, mas por engano dá a notícia do sequestro ao Centro de Controle Aéreo de Boston, revelando ainda que eles não sequestraram apenas um, mas vários aviões. O controlador de tráfego aéreo não entende bem e, ao tentar descobrir o que está acontecendo, chega uma segunda mensagem de Atta que não deixa dúvidas: o A11 acaba de ser sequestrado. A esta altura, os sequestradores já desligaram o transponder do avião, dispositivo que ajuda o controle de tráfego aéreo a identificar cada aeronave e saber sua direção, velocidade e altitude. Localizá-lo, então, passa a ser um problema. A notícia do sequestro do voo começa a subir na hierarquia de comando da Administração Federal de Aviação, FAA, na sigla em inglês, a agência governamental responsável por regular a aviação civil nos Estados Unidos. No entanto, leva mais de meia hora até que a FAA e as companhias aéreas entendam o verdadeiro significado do "temos alguns aviões", enunciado por Atta. Por isso, os voos em todo o país continuam cumprindo sua programação normal, sem receber nenhum aviso. Entre eles, está o 4º e último avião sequestrado naquele dia. 8h42 da manhã o voo 93 da United Airlines, o A93, decola do Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, com destino a São Francisco. A aeronave estava prevista para sair às 8 horas, mas se atrasa devido ao volume de tráfego que costuma haver no período da manhã. Essa alteração aparentemente trivial acaba sendo decisiva para o fracasso dos sequestradores. Mas outro detalhe também pode ter sido fundamental. O voo decola com 7 tripulantes e 37 passageiros a bordo, incluindo 4 sequestradores, e não 5 como nas outras 3 aeronaves. Enquanto o UA-93 levanta voo, o segundo avião é tomado pelos sequestradores, o UA-175. 8h44 da manhã, meia hora após ser sequestrado, o A-11 cruza o céu claro de Nova York.
Não apenas está sem nuvens, como também não há aviões. Os controladores de tráfego aéreo acreditam que a aeronave se dirige ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy e pedem aos demais pilotos que saiam do caminho. Apesar dos riscos, a comissária de bordo Madeleine Sweeney passa cerca de 15 minutos relatando cada evento à American Airlines por meio de um telefone na parte de trás do avião. Até que o A-11 começa a descer, mas não onde se espera. Tem algo errado. Estamos em descida acelerada. Estamos indo de maneira errática, diz ela. Em seguida, o interlocutor pergunta se ela pode olhar pela janela e descobrir onde estão. Sweeney faz isso e descreve o que serão seus momentos finais. A ligação é cortada. 8h46 da manhã o A-11 se choca contra a Torre Norte, uma das torres gêmeas do World Trade Center, WTC, os arranha-céus de 110 andares que há 3 décadas estampavam os cartões postais de Nova York. 9h58 da manhã em uma nova cena de terror, a Torre Sul desmorona sobre si mesma em apenas 11 segundos. O desabamento mata todos os que estão no prédio, além de outras pessoas na rua e no Hotel Marriott, localizado dentro do complexo do WTC. Constance Labette é uma das pessoas que conseguem escapar da torre e da gigantesca nuvem de poeira e destroços que se forma após o colapso. Na manhã seguinte, ela descobre que Ron Fazio, seu chefe e herói, aquele que estava logo atrás dela, e que encorajou todos no escritório a deixar a torre, nunca conseguiu chegar em casa. 10h03 da manhã às 6 minutos os passageiros do UA-93 tentam entrar na cabine de comando para tirar o controle da aeronave das mãos dos sequestradores. Na caixa preta, ficam gravados os gritos e ruídos das tentativas de arrombar a porta, que se somam ao som de pratos e vidros se quebrando cada vez que Jarrah, o sequestrador que está pilotando, faz movimentos bruscos com o avião para tentar pôr fim à revolta dos passageiros. É isso. Devemos acabar com tudo? Jarrah pergunta, ao ver que seus esforços são inúteis. Alguns dos outros sequestradores respondem, não. Ainda não. Quando vierem todos, a gente acaba. Eles ainda estão a 20 minutos de voo de Washington DC, destino final do ataque, mas os sequestradores já perceberam que tem no máximo alguns segundos. Jarrah volta a perguntar, é isso? Quer dizer, devemos derrubar o avião. Desta vez, a resposta é diferente. Sim, esquece tudo e derruba, seguido por um frenético, derruba. Derruba. O UA-93 começa a baixar. Os sequestradores são ouvidos exclamando, Alá é o maior, enquanto os passageiros continuam seu contra-ataque. O avião cai em um campo em Shanksville, na Pensilvânia. Ninguém sobrevive. A Casa Branca passa vários minutos sem saber se o avião havia sido abatido ou não pelos militares, que haviam recebido a ordem de derrubá-lo para evitar que atingisse seu objetivo, fosse a residência presidencial ou o Capitólio. 10h28 da manhã cai a Torre Norte. 10h28 da manhã já se passaram 102 minutos desde o impacto do A-11 na Torre Norte, o primeiro alvo do atentado. Embora o prédio resista quase o dobro do tempo que sua torre gêmea, o destino é o mesmo. Em questão de 9 segundos, desaba sobre si mesmo. Bill Spade, foto abaixo, do Corpo de Bombeiros de Nova York, está a poucos metros da Torre Norte. Me lembro de ser jogado cerca de 12 metros contra uma parede, e começar a ser soterrado, narra ele em um vídeo do Memorial e Museu do 11 de setembro. Emocionado, ele conta que, em sua mente, chega a se despedir da esposa e dos 2 filhos e que, quando finalmente consegue se livrar dos escombros, leva 1 hora para encontrar uma saída em meio a tanta destruição. Mais tarde, Spade descobre que era o único sobrevivente dos 12 bombeiros de sua corporação e que seu tio morreu a bordo do UA-93. O desabamento da Torre Norte mata todo mundo que ainda está lá, com exceção de 12 bombeiros, um policial e 3 civis que se encontram na escada B da Torre Norte, que passa a ser lembrada como a Escada dos Sobreviventes.
Os ataques de 11 de setembro foram eventos completamente desproporcionais, diz o relatório da Comissão do 11 de setembro, documento sobre os ataques redigido por parlamentares americanos de ambos os partidos e publicado em meados de 2004. Com 2.977 mortos, sem contar os 19 sequestradores, representa o maior número de óbitos em solo americano provocado por um ataque estrangeiro. É também a maior baixa de equipes de resgate em um evento na história do país. Por exemplo, somente em Nova York, 343 dos mortos eram bombeiros. Além disso, durante os ataques e durante os meses de limpeza e reconstrução, cerca de 400 mil pessoas foram expostas a toxinas, lesões e danos emocionais que causaram doenças crônicas e até a morte de milhares delas, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças no ZEUA. Um caso famoso é o de Marcy Borders, a Dusty Lady, Moça da Poeira, em tradução livre, que protagonizou uma das fotos mais emblemáticas deste dia. Ela sofreu depressão e dependência química após os atentados. Em 2015, aos 42 anos, Borders faleceu de câncer de estômago que, segundo ela, foi consequência do pó que ingeriu naquele dia. Marcy Borders ficou conhecida como a Moça da Poeira, ao ser fotografada escapando dos escombros, mas poderia ter sido ainda pior. Estima-se que às 8h46 da manhã daquele 11 de setembro, havia entre 16.400 e 18.800 pessoas no complexo do WTC. Além disso, o UA-93 nunca chegou ao seu destino em Washington, D.C., o que potencialmente evitou centenas de outras mortes. Mas o 11 de setembro também foi sem precedentes no aspecto tático. De acordo com o relatório da Comissão do 11 de setembro, o setor aéreo comercial do país nunca havia enfrentado múltiplos sequestros. Nenhum plano desse tipo havia sido executado em qualquer lugar do mundo em mais de 30 anos e jamais nos Estados Unidos. As agências de segurança, por sua vez, tiveram dificuldade em improvisar uma defesa nacional contra um desafio sem precedentes que nunca tinham enfrentado antes e nunca tinham sido treinadas para enfrentar. O inimigo, diz o relatório, acabou sendo uma organização sofisticada, paciente, disciplinada e letal, com base em um dos países mais pobres, remotos e menos industrializados do mundo. O texto se refere à Al-Qaeda, grupo então liderado por Bin Laden e com sede no Afeganistão, país governado pelo Taliban. Não faremos distinção entre os terroristas que cometeram estes atos e aqueles que os protegem, disse Bush naquele mesmo 11 de setembro em uma mensagem emitida da Casa Branca. Em conversas internas, conforme conta o documentário da BBC, o então assessor de inteligência de Bush, Michael Morell, a posição do presidente era: dane-se a diplomacia. Vamos para a guerra. As ações de Bush após os atentados levaram à guerra no Afeganistão, no Iraque e, de maneira mais ampla, à chamada Guerra ao Terror. O conflito no Afeganistão acabaria sendo o mais longo do qual os EUA já participaram. Ele chegou ao fim no último dia 31 de agosto, com a retirada definitiva das tropas americanas do país em meio a controvérsias. Após 20 anos de insurgência, o Taliban retomou o poder em apenas 10 dias, dando início a uma crise humanitária. Agora resta ver se a nova administração cumprirá seu compromisso de não permitir que o Afeganistão volte a ser um bastião da Al-Qaeda. Fontes: documentário, 9 e 11 avos, Inside the President's War Room, BBC One, Memorial e Museu do 11 de setembro, relatório da Comissão do 11 de setembro e relatório, Pentágono 11 de setembro. Imagens, Getty Créditos, pesquisa e reportagem, Ana Paz Design e Ilustração, Cecília Tombesi Programação, Alex Nicolaides, Beck Hash, Marcos Gurgel e Steven Connor Edição, Daniel Garcia Marco, Carol Olona e Ricardo Acampora com a colaboração de Adam Allen, Camila Costa e Celi Morales. Projeto liderado por Carol Olona.